E aí, professora? E aí, professor? Tudo bem? Professor Dionísio Bruno aqui para mais uma aula rumo ao seu sucesso, rumo à sua aprovação no concurso público. Estamos aqui com o seu edital em mãos, tirando do edital o que a banca vai cobrar, do jeito que ela vai cobrar, tá aqui na aula, do jeito que tá aqui na aula a gente exercita nas questões, do jeito que tá nas questões você vai chegar na prova, vai olhar e vai dar aquele sorrisinho, seu concorrente, sua concorrente vai olhar pra você, por que ela tá sorrindo, que ele tá sorrindo? Só você vai estar pensando. Estudei no FF Educar, tive aula com o professor Dionísio no curso da professora Fabiana Firmino, e essa aqui tá fácil, essa aqui eu vou acertar, e você pula na frente da concorrência, é assim que a gente trabalha aqui, com dicas de prova, do jeito que cai nas questões de concurso municipal da área de educação, galera. Então, nós vamos trabalhar juntos e juntas aqui para ajudar vocês a atingir o seu sucesso. Eu digo sempre, o teu sucesso é o meu sucesso, é o nosso sucesso aqui no FF Educar, belezinha? Então, na hora de comemorar a nomeação, servidora pública, servidor público, marca o Dionísio, marca a Fabiana Firmino, aqui no FF Educar, a gente comemora junto, vai ser super legal aí ver você conseguindo esse tão desejado cargo, beleza? Então, vamos lá pro tema da aula de hoje, mais uma aula super importante, eu adoro essa aula de hoje, adoro esse tema, adoro falar sobre isso, que é a geografia física de Araguaína, Tocantins. Então, galera, nós vamos falar aí dos fatores básicos da geografia física, né? Que são temas muito legais de trabalhar, eu tenho muita paixão por isso desde criança. E olha que geografia foi minha última área de formação, mas eu adoro falar desses temas. Então, se parecer mais feliz assim, nada, pessoal, gosto de todos os temas, amo a história, amo a arte. Você já me conhece, né? Sabe que eu dou aula de geografia, sabe que eu dou aula de história, sabe que eu dou aula de atualidades para concurso e arte também. Então, eu gravo sobre todos esses temas para vocês, tá? Sou professor aqui da Secretaria de Educação do Distrito Federal e trabalho com cursinhos preparatórios para ajudar as pessoas a atingirem o cargo público, porque é muito bom ser servidor público, né, galera? Então, se liga aí no nosso sumário de hoje, povo meu. Vamos fazer uma introdução rápida, né? O que você vai sair dessa aula sabendo. E eu vou falar pra vocês, assim, detalhadamente, do jeito que cai em prova, tá? Localização geográfica de Araguaína, os limites territoriais do município, clima, relevo, hidrografia e os principais rios, a vegetação, né, onde é o chamado quarteto fantástico aí da geografia física, e os biomas, né, que entra aí junto com a vegetação, e as preciosas dicas do prof, que geralmente a gente acerta um monte, vocês vão sorrir lá na hora da prova, quando vocês verem as questões, belezinha? Então, cola comigo, porque nós vamos começar a nossa jornada, a nossa caminhada aqui, então se liga aí, no final dessa aula, nessa aula, o que você vai entender? A localização de Araguaína no Tocantins. Não que você já não tenha uma boa noção, porque a gente já viu isso na formação histórica, né? E na economia do estado, do município. As principais características naturais do município, que é uma coisa muito importante, cai em prova, certeza, que algum elemento da geografia física vai aparecer e você vai chegar lá sabendo. Clima, relevo e hidrografia, tá? Além da vegetação e biomas, que nós vamos conversar nessa aula de hoje. Então, uma aula concentradíssima, então vamos direto, sem perder tempo. Se liga aí, o estado do Tocantins e a localização geográfica. Tá grande aí, professor? Joga a tela cheia, jogo. Tem informação aí, tem que ter um conceito, tem que ter uma base para entrar em Araguaína. Você não pode simplesmente imaginar Araguaína isolada do mundo, isolada do mapa. Temos que entender o estado, tá? Então, aonde está Tocantins, galera? Região norte do Brasil. Tocantins é da região norte, jamais esquecerão. Quando Tocantins foi criado? 1988, pela Constituição Federal vigente, que é a 7ª da história do Brasil. Nossa 7ª Constituição, tá? Que é a de 1988, apelidada de Constituição Cidadã. Belezinha? Qual é o bioma predominante em Tocantins? Cerrado, a caixa d'água do Brasil, a savana brasileira, o cerrado. Qual é o clima? Tropical, a gente vai aprofundar isso aqui, tá? O estado tem clima tropical, tem estação chuvosa e estação seca, é típico de Tocantins. Relevo, tem chapadas, depressões e planaltos. Vamos andar por isso aí em Araguaína já, tá? Rica rede hidrográfica. Tocantins é rico em água, tá, gente? Por causa da bacia do Tocantins-Araguaia, uma das maiores bacias hidrográficas do Brasil. Lembrando que bacia é um conjunto de rios, né, e afluentes aí, que fazem um coletivo importante para as águas potáveis de um local. Tá bom? E aí vem a dica do prof. Sempre tem dica do Dionísio aí, que você vai usar na tua prova, tá?
Ao estudar o nosso município, Araguaína, lembre-se do estado que Araguaína faz parte, Tocantins. Porque muitas vezes a banca relaciona município com estado, mesmo que ela não tenha cobrado diretamente no edital, não é proibido, tá? Quanto ao clima tropical, predomínio de cerrado e o Tocantins-Araguaia, que a gente vai aprofundar a partir de agora, tá bom? Tá ligada? Tá ligado? Então se liga aí aonde está Tocantins no mapa do Brasil, galera. Olha que legal aí. E prestem atenção no que eu vou fazer nesse mapa agora. Porque localização geográfica, geografia física, cai em prova. Araguaína tá mais ou menos aqui no norte do estado. Tá mais ou menos não, é no norte do estado, né? Quais são os estados que fazem fronteira com Tocantins, galera? Então presta atenção. O Pará do Calypso, que todo mundo lembra do Calypso, né? Da Joelma. É antigo isso, hein? O professor tá revelando a idade dele. Isso é região norte, assim como Tocantins. Mato Grosso. Tá aí, Mato Grosso, região centro-oeste. Goiás, que já foi dono do território de Tocantins, hoje é independente, né? Aí nós vamos ali pra Bahia. Aí eu já saí do centro-oeste, estou no nordeste. Tem uma pontinha pequenininha aqui, ó, que faz fronteira com Piauí, faz a gente errar a questão de prova, esse pedacinho do mapa aí minúsculo, mas tem uma fronteira com Piauí e uma boa e grande fronteira com o estado do Maranhão. Então, o Tocantins faz fronteira com 3 estados do Nordeste, Maranhão, Piauí e Bahia, 2 estados do Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso, e 1 estado do Norte, que é o Pará, sendo que o próprio Tocantins faz parte da região Norte. Esse mapa aí é sagrado, hein? Fiquem espertos aí pra quem é de Araguaína, que vai fazer prova para Araguaína. Tá aí, dicas maravilhosas, o mapa destrinchado pra vocês. Localização de Araguaína, já mostrei esse mapa, eu falei que ia mostrar em todas as aulas, né? Araguaína está na região norte de Tocantins. Olha aí, bom demais, né? Araguaína também faz parte da região norte, juntamente com o estado. É uma posição estratégica, a gente viu na economia no vídeo passado. Não viu? Vai lá assistir, hein? É um importante centro regional. Se olhar no mapa que eu acabei de explicar pra vocês aí, Araguaína faz fronteira com quem, hein? Além dos municípios tocantinenses, com o estado do Pará, que tá aqui pra vocês. Tá? Quanto mais imagem tiver, mais eu deixo a tela cheia pra vocês memorizarem isso aí. Então, Araguaína faz fronteira com o Pará, hein? Dica de prova. Vamos aí nos limites territoriais. Como tem muito texto aí, deixa a tela cheia, tá? Municípios que fazem fronteira com Araguaína, tem que saber. Aragominas, Babaçulândia, Carmolândia, Filadélfia, com detalhe, Araguaína já foi Filadélfia, tá? Já foi Filadélfia, já foi, Araguaína já foi do município de Filadélfia, enquanto povoado e distrito. Volta na aula de história se você não lembra disso. Cada vez mais minha letra A fica menos A. Tá aí, já foi. Muricilândia, Nova Olinda, Palmeirante, Pau d'Arco, Piraquê, Santa Fé do Araguaia e Wanderlândia. Conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 municípios no estado de Tocantins fazem fronteira com Araguaína. Só eles? Não. Nós temos Floresta do Araguaia, no Pará. Um município no Pará. Eu mostrei no mapa agorinha. Então você tem aí 12 limites territoriais, 12 fronteiras, tá? Por isso que é uma área de forte influência regional para o estado de Tocantins e até afetando diretamente o Pará. Mantém conexões rodoviárias muito relevantes. Lembrem da Belém-Brasília, que passa em Araguaína, tá? Exerce papel de articulação territorial. É um polo, é uma localização geográfica privilegiada, Araguaína, e suas 12 fronteiras territoriais, seus 12 limites. E aí tem dica do prof para vocês, é claro, tá? Banca gosta de saber localização. Banca de concurso gosta de saber localização, tá? Até mesmo antes das características que nós vamos entrar aí, que são as características físicas, tá? Saiba aonde está Araguaína, dica preciosa do prof. Dionísio. Olha quanta informação numa aula, hein?
tá prontinho pro concurso. É só colar com o FF Educar, cola com o Dionísio, que você vai longe aí. Vamos pro clima de Araguaína, tá? Qual é o clima de Araguaína? É o clima tropical quente e semiúmido, especificamente esse clima, tá? Geralmente pode aparecer só tropical quente, mas especificamente é tropical quente e semiúmido. Quais são as características desse clima do Brasil? Araguaína tem um verão chuvoso, que vai de outubro a abril, os 6 meses de chuva que nós costumamos aproximar, né? De outubro a abril, chuvoso, e um inverno seco, que vai de maio a setembro, tá? Essa aula sendo gravada em julho, inverno seco, tá certo? Então vocês estão vendo aí que nós temos aí o clima dividido em 6 e 6, 6 meses para chuva, 6 meses para seca, não é preciosamente fechado isso, tá, galera? Mas que é a aproximação melhor que a gente tem. Araguaína tem um clima considerado quente, tá? Elevadas temperaturas, a média anual de Araguaína é de 25,4 graus Celsius, ou seja, a temperatura não é um calorão infinito, mas é a média. Os picos de temperatura passam dos 30, tá? Essa é a média da temperatura de Araguaína no Tocantins. Pode ser que caia alguma coisa sobre isso pra vocês. E as estações do ano? Volta lá na tela do Dionísio, galera. Voltei. Se liga aí, a tela toda, né? Período chuvoso tá concentrado nas estações da primavera e do verão, tá certo? A seca tá dedicada principalmente ao outono e o inverno, tá? Bem típico aí do clima tropical brasileiro, né? Da região que está o estado de Tocantins. O período chuvoso favorece muito a agropecuária, que já vimos na história do município e também vimos na questão da economia atual. E é muito forte a pecuária em Araguaína, tá? E a seca aumenta muito o risco de queimadas, típico aí do cerrado que a gente vai ver, que é o bioma do município, tá bom? Então tá aí, estações do ano, pecuária não só para o município, mas para todo o estado, importante frisar, tá certo? Relevo de Araguaína, galera, olha aqui pra mim. O relevo de Araguaína segue as características do cerrado, né? É o planalto predominante, então a área planáltica, tá? Com áreas, o próprio nome já sugere, planas com leves ondulações. As altitudes de Araguaína são altitudes moderadas, não é muito alto o município, tá? Também não é baixinho. Se fosse baixinho seria chamado planície. Então tem ali uma média, tá ali entre 227 e 277 metros acima do nível do mar. Lembrando que a altitude está relacionado ao mar, tá? Altitude está relacionada ao mar. Como essa seta aí, Dionísio, tá parecendo um D. Beleza, vocês pediram, eu arrumei, tá? Facilita muito a ocupação humana, tem uma altitude interessante para habitação, né? Não é muito alto, não é extremamente quente, né? Tem lugares mais quentes no Brasil. Embora falem muito que Araguaína é calor pra caramba, tá? Mas vocês viram que a média anual não é uma média tão elevada assim. Tem condições ótimas para agropecuária. A gente já viu na economia e na história do município, que é a grande base da economia tocantinense e de Araguaína. Tá aí o relevo para vocês e a importância deles, tá? Esse tipo de relevo planáltico aí, com algumas depressões e também algumas chapadas, né? Chapada é aquele paredão que parece que tem um piso em cima dele, né? A importância do relevo. Tem muita importância para a drenagem da água, ajuda muito na drenagem da água da chuva, da água para que ela penetre no solo, para que não tenha inundação, favorece a economia, a agropecuária, como a gente comentou agora, facilita a expansão urbana, porque não tem grandes enchentes, não tem um solo infértil, dá para trabalhar com esse solo, permite o uso agrícola, então o relevo nessa altitude aí um pouco próximo ali de 300 metros é importante aí para a ocupação humana e para a exploração do solo, tá certo? Cola comigo! E a hidrografia de Araguaína, galera? Nós já estamos aí no terceiro elemento, né? Do quarteto fantástico aí. O primeiro deles foi o clima, o segundo deles agora foi o relevo. Agora a gente vai falar um pouco da hidrografia, né? Hidro é água, tá? Não se esqueça, ouviu falar em hidro? Água. Então a questão das águas aí de Araguaína, tá? Tem uma rede hidrográfica abundante, é considerada abundante a oferta de água no município. Não é um município que sofre com a falta d'água natural, pode ter problema de distribuição, saneamento, né? Mas a água natural existe no município de Araguaína, é um município abastado, tem água abundante, privilegiado, vamos dizer assim. Os cursos da água são permanentes, né? Os rios, os córregos, os afluentes são permanentes no município, ou seja, mais uma vez, próspero. É muito importante para o meio ambiente do Cerrado brasileiro, o município de Araguaína, e a preservação da sua rede pluvial, da sua hidrografia, e a água serve para o abastecimento das pessoas, das cidades, e para as atividades produtivas, como a agropecuária, carro-chefe da economia.
Beleza? Então tá aí a importância da hidrografia, o estudo das águas. E nós vamos falar dos principais rios, né, galera? Então se liga aí. Rio Lontra, que já deu nome ao distrito que foi a Araguaína no passado. Também temos o rio Andorinhas, que é um rio importante. O rio Araguaia, que é o grande destaque, né, a maior importância regional. E lembrem-se que dá nome ao município, né, Araguaína vem do rio Araguaia. E vários córregos que drenam o município, que puxam a água para dentro da terra ou que são afluentes dos rios, tá? Então nós temos a imagem aí da abundância de água doce no município de Araguaína. Então se liga nos rios. Lontra, Andorinhas e Araguaia são os que mais têm chance de cair, com grande destaque para o Araguaia, né, gente? Que é o principal rio aí que dá nome ao município. E as bacias hidrográficas, não se esqueçam que a bacia hidrográfica é o conjunto, né? Essa minha seta, meu Deus. É o conjunto das águas, tá? É um conjunto aí, são divididas assim, né? Então é um conjunto das águas aí. Tá certo? As bacias hidrográficas. Geralmente tem o rio principal, ou os rios principais, e vai ter os seus afluentes. Então, o Araguaína está na bacia do rio Araguaia, tá? Que aí é uma subdivisão da grande bacia, que é a bacia do Tocantins-Araguaia, que é outro rio super importante. Vocês estão vendo essa bacia aqui, ó, em amarelo. Você vê o estado do Tocantins praticamente todo ele, né? Faz parte da bacia do Araguaia-Tocantins, tá bom? Tocantins que dá nome ao estado, né? O rio Tocantins dá nome ao estado e o rio Araguaia dá o nome ao município de Araguaína. Então você tem na tua prova aí 2 rios importantes para o estado e para o município. São fundamentais, né? Como recursos de fonte de água, recursos hídricos, e tem importância extremamente relevante para a economia regional. Lá vem uma dica de prof que pode aparecer na tua prova. Diferencie o rio local de Araguaína como o rio Lontra, da bacia a que ele pertence, tá? Que é a bacia do Tocantins-Araguaia, tá certo? Então, lembrando que tem a bacia principal e as bacias menores, tá? Que são divisões hidrográficas aí. Então, tem uma bacia dentro de outra, vamos dizer assim, que uma bacia abastece a principal. Tá aí no mapa, então, você vê que a bacia do Araguaia-Tocantins contempla aí, principalmente Tocantins, né? O estado que está todo preenchido por essa bacia, mas Goiás, Mato Grosso, Pará, e o Maranhão também pega um pouco dessa bacia aí, belezinha? Ficou ligada? Ficou ligado? Bora agora com a vegetação, galera, pro quarto elemento do nosso fantástico aí, né? Falamos de clima, falamos de relevo, acabamos de falar de hidrografia e vamos falar da vegetação, que é super simples de entender, né? O predomínio de Araguaína é do cerrado, assim como o estado de Tocantins, tá? A árvore, o que caracteriza o cerrado, né, galera? São árvores de pequeno e médio porte, você não vai ter gigantescas árvores no cerrado brasileiro, e também nós vamos ter gramíneas, né, que são aquela vegetação mais baixa, como na foto, e os arbustos, que são árvores sem madeira, tá? Isso é muito forte no cerrado também. Isso favorece muito a biodiversidade do cerrado, que é gigantesca, né, galera? Então, se você observar o cerrado, você vê que é uma área de campo, né? Observando a imagem aí, ó, as árvores não ocupam, não é tão denso. Embora possam haver áreas densas, mas em geral não são densas. As árvores são conhecidas por suas cascas grossas, né? Para proteger aí a integridade no período de seca, que dura aproximadamente 6 meses. E também você tem raízes muito profundas no cerrado para que se atinja o lençol freático, né? Os aquíferos, para que as árvores consigam ainda se hidratar, se alimentar, mesmo nos grandes períodos de seca típicos do cerrado brasileiro. Tá certo? Então essa foto aí exemplifica bem como é o nosso cerradão aí. O bioma cerrado é o segundo maior do Brasil. Fica esperta com essa dica, fica esperto. É biodiverso, né? Tem alta riqueza, vários tipos de solo mais férteis, solos não tão férteis que precisam ser corrigidos na agricultura. E é muito importante por causa dos recursos hídricos. Lembre-se que o cerrado tem 2 apelidos, isso pode aparecer na sua prova. Um é a savana brasileira, por causa desse período de seco e de chuva, e o outro apelido do cerrado também é de caixa d'água do Brasil, né? Caixa d'água, pois armazena muita água no solo, o nosso cerradão aí, belezinha? Coisa fácil, hein? Com a aula fica tudo muito mais fácil, né, galera? Vamos lá para os recursos naturais
que Araguaína tem solos muito bons para agropecuária, são aptos, têm fertilidade, e se não tiver, são facilmente corrigidos, ou dá para corrigir, vamos dizer assim. Tem grande disponibilidade hídrica, é abundante a oferta de água, forte, grandíssima biodiversidade, devido à hidrografia, cerrado, clima e relevo favoráveis, e um potencial ambiental muito bom, é uma potência ambiental a cidade, o município de Araguaína. Questões ambientais que sempre caem em prova de concurso. Problemas com a expansão urbana, cresce a população, cresce a demografia, cresce a ocupação, a densidade humana e urbana no bioma. Tem que se pensar nisso porque tem que se ter sustentabilidade, evitar o desmatamento ou controlar o desmatamento, porque o progresso desmata, tem que ser controlado isso aí. Isso também é sustentabilidade. Problema com as queimadas, né? Que o Cerrado tem muita queimada, época de seca favorece as queimadas, a gente comentou. E a conservação dos recursos naturais. Então isso aqui tudo busca a sustentabilidade, né? Sustentabilidade. Então você vai ter aí tema de qualquer prova de concurso hoje, sustentabilidade. Essa letra do professor, meu Deus. Vamos lá. Relação com a natureza e a economia, tá? O relevo favorece a agropecuária, essa afirmação está correta. Clima influencia muito na produção agrícola, clima do Cerrado. Tropical, os rios sustentam muitas atividades econômicas de Araguaína e o Cerrado fornece serviços ambientais devido a toda a sua biodiversidade e armazenamento de água que nós já comentamos. Lá vem as dicas do prof, galera. Isso aí é a hora que você vai lembrar. O que eu tenho que lembrar de verdade, né? A geografia física de Araguaína tem clima tropical, não esquece, relevo suavemente ondulado com média altitude, planáltico. A hidrografia é ligada à bacia do Tocantins, Rio Araguaína, e o Cerrado é o bioma que predomina. Tá aí o quarteto fantástico, resumidaço, pronto para você anotar e ficar revisando para a sua prova. E tem mais dica, né? Clima tropical com 2 estações bem definidas, 6 meses para cada. Não se esquecer, Cerrado predominante. O relevo muito bom para o agro, hidrografia bacia Tocantins-Araguaia, Rio Lontra é uma das principais referências hidrográficas do município. Lembrando que o Rio Araguaia dá nome ao município. Beleza? Chegou a hora das questões. Eu até botei antes da hora. Eu ia falar pra você pedir a questão pra mim. Já que você não pediu, já botei, tá bom? Então agora eu espero que a gente consiga fechar com chave de ouro, vendo como isso cai em prova, tá? Então vamos treinar como os concursos provam, com questões tiradas dos concursos. Então presta atenção aí comigo, cola comigo aí, tela cheia, questão número 1. Primeira questão aí pra vocês, galera. Vamos lá. Acerca das características do Cerrado, bioma predominante no estado do Tocantins, é correto afirmar que... Então vamos lá. O que está correto aí sobre o Cerrado? A má qualidade do solo, pobre em nutrientes, que terminou por originar, por exemplo, uma vegetação retorcida e de casca ressequida, faz com que a agricultura necessite corrigi-lo para alcançar resultados lucrativos. Tem locais do Cerrado que a qualidade do solo não é das melhores? Tem, mas não é uma característica do Cerrado como um todo. Nós acabamos de ver que lá em Araguaína, no Tocantins, tem um solo propício para a agricultura. Então não é um solo 100% mal, tá? 100% ruim. Mal não, ruim. Então tá errado. Letra A. Letra B. O manejo integrado do fogo, técnica tradicional de comunidades quilombolas da região do Jalapão, hoje reconhecida cientificamente, longe de exaurir o solo, é fundamental para determinados cultivos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas vão ouvir falar agora que existe uma técnica de fogo controlado, onde se taca fogo no cerrado mesmo, para aumentar a qualidade do solo, para aumentar os nutrientes. Isso sim, tá certo, é uma herança quilombola, né, dos povos africanos ou descendentes dos africanos, né, que viveram aí na região de Tocantins, vivem em Tocantins, não só em Tocantins e em outras regiões do Brasil. Isso aqui é uma técnica usada e tá certo, tá, galera? Vamos para a letra C. O desmatamento é pouco expressivo, dada a natureza da vegetação, o que beneficia o estabelecimento da agropecuária frente à legislação ambiental. Então, desmatar não é importante, é pouco expressivo, pode desmatar à vontade, é bom que fortalece o agronegócio e não tem nada a ver com a lei não tá nem aí para ir. Isso tudo errado aqui, né, galera? É o contrário. D. A escassez de recursos hídricos, conjugada ao bioma quente e improdutivo.
que constitui entrave significativo para o desenvolvimento regional da agricultura. Ou seja, não tem recurso hídrico em Araguaína, não tem recurso hídrico no Tocantins, você já mata a questão aí, tá errado. A Araguaína é abundante pra caramba em água. Letra E. As queimadas de ordem natural, predominantes nesse bioma, contribuem, no entanto, para a extinção de espécies e degradação do solo, atingindo indiretamente populações quilombolas e ribeirinhas. Não é indiretamente, tá, gente? Ela atinge diretamente os quilombolas e ribeirinhos, tá? É certo que tem queimada no cerrado, existe queimada natural, mas não é indireto, é direto. Então tá errado a letra E também. Fomos de letra B. Você veio comigo na letra B? Tá preparada ou preparado para acertar? Vamos ver se a gente bateu o gabarito? Tá lá, letra B. Mandou bem, já entendeu. Vamos para a próxima. Olha que questão pequenininha, essa é de boa, né? Acabei de dar aula sobre isso aqui, você vai acertar. Assinale a alternativa que corresponde aos estados que fazem divisa com TO, com Tocantins. Acabamos de ter um mapa colocado pelo prof, ele botou os estados, agora eu vou acertar bem. Bahia faz, ok. Goiás faz, ok. Maranhão faz, ok. Minas Gerais, Tocantins não faz fronteira com Minas, tá errado. Piauí faz, Pará também, mas não é a letra A. Letra B, Bahia, Goiás, Bahia faz, Goiás faz. Maranhão faz, Mato Grosso faz, Pará também faz, Piauí também faz. É essa aqui. Vamos ver qual que tá errado na outra? Mato Grosso do Sul não faz parte, não faz fronteira com Tocantins. Minas Gerais não faz fronteira com Tocantins. E Ceará também não faz fronteira com Tocantins. Na letra D, Rondônia não faz fronteira com Tocantins e Amazonas. Mas você vê, pô, mas Tocantins é do norte. Aí você vai lá e erra a questão, né? Porque Rondônia e Amazonas também é. Não é. A letra E, Amapá não faz parte, não faz fronteira, nem o Acre, embora sejam do norte, não são estados que fazem fronteira com Tocantins. É a letra B. Essa tava mamão com açúcar, hein? Suave demais pra vocês, muito boa. Confere o gabarito com o prof, se liga aí. Letra B, mandou bem, tá sabendo tudo de geografia. Vamos fazer mais uma? Bora, sempre importante fazer mais uma. Se liga aí, vamos ler junto. A configuração geográfica de um município influencia diretamente sua ocupação territorial, suas atividades econômicas e dinâmica ambiental. No caso de Araguaína, específico, hein? Fatores como clima, relevo, rede hidrográfica, hidrografia, vegetação e inserção no domínio do cerrado contribuíram para a consolidação do município como um importante polo regional do norte de Tocantins. O conhecimento dessas características permite compreender não apenas aspectos naturais do território, mas também as relações entre sociedade e meio ambiente. Considerando as características geográficas e naturais de Araguaína, assinale a alternativa correta. Então vamos ver o que está certo, uma só, e as 4 que estão erradas, né, galera? O município está inserido predominantemente na área de relevo montanhoso, condição que explica a reduzida expansão das atividades agropecuárias e da malha urbana ao longo de sua história. Tá dizendo que é uma região de montanhas, nós vimos que é uma região planáltica, tá errado. Redução da agropecuária? Não, a agropecuária manda na economia desde a origem do povoado. E também a diminuição da malha urbana, da ocupação, tá errado, a gente viu que tá crescendo, né? Então esse item está errado, o relevo é planáltico, não montanhoso. Letra B. A hidrografia de Araguaína possui importância limitada para o município, uma vez que os principais cursos d'água da região apresentem caráter temporário e reduzida influência sobre a ocupação territorial. Ou seja, a água é temporária, né? Tem época que o rio seca, né? Os rios perenes, né? Então, tipo, imagina o Araguaia secar, o Lontra secar. Não é assim, tá? E não influencia na ocupação? Claro que influencia. Tá errado esse item. Letra C. O predomínio do bioma cerrado, associado a um relevo composto principalmente por superfícies suavemente onduladas e a presença de importantes cursos d'água, constitui um conjunto de fatores que influencia tanto a dinâmica ambiental quanto o desenvolvimento econômico regional. É isso mesmo, né, galera? Suavemente ondulada, muitos cursos d'água importantes, influencia a dinâmica ambiental e a economia. Tá certinho, letra C. Letra D. A localização geográfica de Araguaína determina condições climáticas semelhantes à do Pantanal,
caracterizada por cheias sazonais que condicionam a organização do espaço urbano. É porque o Pantanal tem épocas normais no ano que tem a enchente, né? A vegetação é coberta pela água. Mas nós sabemos que Araguaína está no Cerrado, não no Pantanal. Tá errado. Letra E. Os limites territoriais do município foram definidos exclusivamente. Suspeita. Tá muito restritivo. Suspeita. Por critérios naturais, desconsiderando aspectos históricos, administrativos e políticos do processo de formação territorial. Tá? Então tá errado, não é só isso. Tem a história, tem a administração, tem política, não é só a natureza. Tá errado. Fomos de letra C. Chegamos juntos à letra C? Bora conferir o gabarito pra ver se a gente acertou mais uma. Se liga lá. Letra C. Mandamos bem de novo. A gente é muito bom nesse negócio, né, galera? Se liga aí no gabarito. BBC. Você vai rir no dia da prova, de alegria, tá? Então tá aí o gabarito oficial. Também já solto pra vocês Facebook e Instagram da professora Fabiana Firmino, do FF Educar, canal no YouTube e o site oficial. A logo, que você vai lembrar para sempre com carinho, porque te ajudou a se tornar servidora, o servidor público. Galera, mais uma aula, esse assunto é bom, né? Entender essa parte é boa demais, é tranquilo demais, né, galera? Mais uma aula fechadinha aí sobre a nossa geografia de Araguaína, né? Os principais dados que aparecem em prova de concurso aí, de acordo com o que está no seu edital. Então eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, esclarecido muita coisa, é hora de estudar, é hora de revisar. Não para não, que tá pertinho de passar na prova, hein? Eu desejo para vocês ótimos estudos, eu vou ficando por aqui e tem mais aula pra gente ainda, hein? Então um grande abraço, até a próxima. Valeu, tchau, tchau.